informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 6 de março, levando para vocês os seguintes destaques. MP do Agro traz panorama promissor, diz presidente da FamaSul. Paulista multado por desmatar beira de lagoa para plantar soja. Prefeitura de Dourados contrata monitores para transporte escolar rural. Touro que invadiu a avenida de Campo Grande e feriu pessoas tem dono identificado. Brasil vende menos carne bovina para a China, mas faturamento subiu. E a produção estadual supera expectativa e a safra de soja bate recorde. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Nada de mudança no tempo em Dourados e região nesta sexta-feira. O dia terá sol com algumas nuvens e sem chuva. O calor chega a 34 graus. Você já sabe onde comprar seu carro zero, né? Escolha certa Ford Via Sul. Leve seu Ford completo a partir de R$ 599 mensais. Olha só, Ford KS 1.0 completo a partir de R$ 43.990 à vista. Ou entrada de R$ 19.000 mais 60 de R$ 599, com taxa de 1.02 ao mês e 12.95 ao ano. É o melhor carro de entrada do Brasil por apenas R$ 599 mensais na Ford Via Sul. O trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 185 pela arroba do boi gordo com 30 dias, mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. A arroba da vaca gorda R$ 170 no Brasil Global à vista e também no Friboi a prazo. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 45 e a de soja a R$ 79, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Aprovada na quarta-feira no Senado, a medida provisória do agronegócio, a chamada MP do Agro, representa um panorama promissor para o setor agropecuário em Mato Grosso do Sul, conforme avaliou o Maurício Saitro, presidente da FamaSul. A medida facilita o crédito e o financiamento das dívidas para produtores rurais através de diversas adequações,
como o Fundo de Garantia para Empréstimos, linhas de subvenção para a construção de armazéns de cereais e aperfeiçoamento de regras de títulos rurais. Com a MP do Agro, teremos avanços importantes para o setor rural, como novas modalidades de financiamento e a melhoria no ambiente de negócios. Para o produtor rural, representa maior acesso a crédito de maneira simplificada e desburocratizada. Traz um panorama muito promissor ao setor agropecuário no Brasil e em Mato Grosso do Sul, comentou o Maurício Saito. Já a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que a MP do Agro, aprovada pelo Senado, vira a página do crédito rural brasileiro. Ela traz oportunidades de modernização e de facilitação ao crédito, afirmou a ministra, que acompanhou a votação da MP no plenário do Senado. O texto foi aprovado primeiramente em uma comissão mista que avaliou 349 emendas propostas por deputados e senadores e pelo plenário da Câmara dos Deputados. O texto agora será submetido à sanção do presidente Jair Bolsonaro. A MP do Agro, que visa aprimorar o crédito rural, ampliando o acesso ao financiamento, expandindo os recursos e reduzindo taxas de juros, foi publicada em outubro do ano passado. Paulista de 41 anos terá de pagar R$10 mil por derrubar mata ciliar de lagoa natural de grande porte para plantar lavoura de soja, em propriedade localizada em Bataíporã. Equipe da Polícia Militar Ambiental realizava fiscalização nas propriedades rurais daquele município na tarde de quarta-feira, quando detectou o problema de degradação de área protegida de preservação permanente. O fazendeiro, residente em Regente Feijó, São Paulo, foi multado então em R$10 mil. Ele também responderá por crime ambiental. O fazendeiro foi notificado a cercar a área protegida e a apresentar junto ao órgão ambiental um plano de recuperação da área degradada. Após descumprir lei municipal, a Prefeitura de Dourados passou a disponibilizar monitores para o transporte escolar na zona rural. A medida foi adotada depois da mãe de uma aluna de 4 anos levar o caso ao Ministério Público Estadual. A ação é resultado de investigação da 17ª Promotoria da Comarca de Dourados, por meio dos promotores de justiça Luiz Gustavo Camacho Terçariol e Ricardo Rotuno, para apurar se o transporte escolar era feito de forma adequada, com disponibilização de monitor para cuidar das crianças durante o deslocamento. O município, por meio da empresa GWA Transportes, passou a oferecer monitores para o transporte escolar na região rural, a fim de zelar pela segurança dos alunos transportados. Uma jiboia com mais de 2 metros foi capturada pela Polícia Militar Ambiental no fim da manhã de quarta-feira, no pátio de uma loja de Campo Grande. A funcionária acionou a PMA, que recolheu a serpente e a encaminhou para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS. De acordo com a polícia, a jiboia não é peçonhenta e se alimenta principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos. Segundo a PMA, o animal estava escondido numa moita no pátio da loja, por ser acostumado a viver em áreas de matas e passar a maior parte do tempo nas árvores. O touro que invadiu a Avenida Guri Marques, em Campo Grande, e feriu pessoas, além de causar transtornos no trânsito e atacar policiais e repórteres, ganhou a companhia de 2 vacas e foi levado novamente ao Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, da capital do estado. Após a perícia, a polícia identificou o dono do animal. A perícia criminalística, com apoio da IAGRO, conseguiu identificar uma marca no animal. É uma marca antiga que a pelagem estava escondendo. Com isso, o dono deve ser interrogado, inclusive para sabermos se ele vendeu o touro, se ele estava em posse de outra pessoa. Esses detalhes, afirmou a delegada Célia Bezerra. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o animal está mais calmo e ganhou a companhia de 2 vacas, sendo transferido da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia para o CCZ. Ele deve ficar no local até o final do inquérito policial.
As exportações de carne bovina do Brasil recuaram cerca de 3% em fevereiro, na comparação com janeiro, e caíram 6% diante o mesmo mês de 2019, em meio a uma desaceleração nas compras pela China, informou a Associação Brasileira de Frigoríficos. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, as vendas do produto, tanto in natura e processado, totalizaram 131.227 toneladas no mês passado, contra 135 mil toneladas negociadas em janeiro. Mesmo com a queda em volume, os bons preços obtidos pelo produto brasileiro no mercado internacional fizeram com que a receita com as exportações crescesse em 9% no ano a ano, atingindo a marca de 564 milhões e 600 mil dólares, apontou a Abrafrigo. E as exportações de carne suína do Brasil subiram quase 25% em fevereiro na comparação anual, atingindo um volume recorde para o mês, enquanto a receita saltou 54,06% no período, informou na quarta-feira a associação que representa os frigoríficos do setor, a BPA. Segundo a entidade, as vendas do produto in natura e processado somaram 67.400 toneladas no mês passado, gerando receita de 154 milhões e 900 mil dólares. Em comunicado, a ABPA destacou que a demanda asiática por carnes segue forte, ressaltando que questões logísticas relacionadas à epidemia do coronavírus na China, principal comprador do produto brasileiro, não geraram impactos significativos no saldo das exportações. Uma pesquisa realizada na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, em Piracicaba, São Paulo, concluiu que o uso de bactérias no solo aumenta a produtividade da cana. Mais sustentável, a alternativa também é mais barata para a produção nas usinas, uma vez que o gasto seria menor do que com fertilizante fosfatado. A adição de composto e bactérias no solo resultou em um acréscimo de 20 toneladas por hectare no cultivo da cana. A união dessas técnicas é considerada ecologicamente sustentável porque o uso de micro-organismos e da compostagem consegue-se ganhos biológicos e reduz-se o uso de fertilizante. Superando as previsões iniciais, Mato Grosso do Sul terá safra recorde histórica de soja em 2020, com produção estimada em 10 milhões e 500 mil toneladas e produtividade média de 55,7 sacas por hectare. Segundo dados da Associação dos Produtores de Soja do Estado, a AproSoja-MS, inicialmente a previsão era de colher 9 milhões e 900 mil toneladas de soja, com rendimento de 52 sacas por hectare. Os produtores já colheram 45,5% do que foi plantado em Mato Grosso do Sul. Apesar desse bom número, a colheita está com 27% de atraso, devido à estiagem que atingiu o estado na época do plantio. Nos últimos 10 dias foram colhidos 752 mil hectares. Apesar do atraso, os números são bons também no mercado interno. Até o dia 1º, Mato Grosso do Sul tinha vendido 57,5% da safra, segundo a Granos Corretora. O percentual é 17% maior que os 40% vendidos na mesma época do ano passado. A entrega de títulos definitivos a produtores assentados tira do MST o poder de massa de manobra sobre essas famílias. E o governo Bolsonaro quer entregar 500 mil títulos definitivos até o final do seu mandato. O discurso ambiental é hoje um ingrediente na guerra comercial pelo mercado global, de acordo com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Em discurso na abertura do seminário Agro em Questão, na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, em Brasília, Mourão afirmou: além de recorrer a inúmeras barreiras tarifárias e sanitárias para fazer frente ao comércio de grãos e carnes, onde o Brasil se destaca como um dos líderes mundiais, países e entidades ambientais utilizam meias-verdades para tentar manchar o agro brasileiro.
Depois de enfrentar problemas com a falta de chuva no ano passado, produtores de soja de Balsas, no Maranhão, agora enfrentam problemas para dar continuidade nos trabalhos de colheita e no plantio do milho safrinha devido ao excesso de chuva. De acordo com Valério Matei, produtor rural de Balsas, alguns pontos do município registraram chuvas de mais de 130 milímetros nas últimas 24 horas. Não está dando para rodar. Todo dia chove e está tudo parado. Complicado, afirmou o produtor diante da chuvarada. Há mais de 20 anos, a Wilton Pneus é sinônimo de confiança, segurança e parceria com o produtor rural. Trabalhamos com marcas de alto renome para atender todas as necessidades. Pneus para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, veículos de carga e utilitários. Wilton Pneus, soluções para todas as situações. 3421-7700. Avenida Marcelino Pires, 283 Jardim Clímax, Dourados, Mato Grosso do Sul. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Seminário organizado por Frente Parlamentar debateu o futuro do Código Florestal. O futuro do Código Florestal, criado em 2012, foi debatido em seminário organizado pela Frente Parlamentar Ambientalista, com a presença de representantes do Observatório do Código Florestal, uma rede de organizações da sociedade civil que atuam em diferentes áreas para gerar conhecimento e também exercer pressão política para conservar os recursos naturais e manter a produção sustentável. O principal tema discutido foi a implementação das duas maiores inovações trazidas pelo Código Florestal, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e o PRA, Programa de Regularização Ambiental. O CAR torna possível ao poder público gerir o uso e a ocupação do solo, e o PRA estabelece as iniciativas dos proprietários rurais para se regularizar conforme as regras ambientais. Ainda que faça críticas ao Código Florestal, a secretária executiva do Observatório, Roberta Del Giudice, afirma que sua implementação é necessária. Após 8 anos de vigência, o PRA já foi implementado em 18 estados e 6 milhões de imóveis já estão inscritos no CAR, o que corresponde a 500 milhões de hectares, segundo dados do Instituto Centro de Vida. A representante do Instituto, Ana Paula Valdiones, afirma que, nos estados, as equipes são insuficientes e há poucos recursos. Pouco mais de 3% dos cadastros foram validados até hoje. Porque é um número muito grande de cadastros e os estados que têm a competência para realizar essa etapa, de implementação do Código Florestal têm poucos recursos humanos, financeiros, inclusive também. E a ideia é usar um pouco mais de tecnologia, olhar estratégico e priorização de cadastros para focar essa ação e a gente ter melhores resultados em um prazo menor. Ela acha que é necessário definir critérios de prioridade de cadastros e implementar mecanismos de transparência. Cerca de 27% dos cadastros na região da Amazônia Legal têm pendência, o que representa 80% da área. Com avanços lentos, atualmente o Código ainda sofre com ameaças de mudanças na legislação. Uma emenda à medida provisória 910 de 2019, por exemplo, pode diminuir em 65% a reserva legal em estados com áreas protegidas de domínio público e terras indígenas. Barrar a medida provisória é uma prioridade, segundo o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. A prioridade número 1 é a discussão sobre a medida provisória da regularização fundiária, que altera questões relacionadas à matéria florestal. O segundo ponto importante é a discussão sobre a reserva legal, que é o mínimo de floresta que cada propriedade tem que manter. E uma outra questão que volta e meia as pessoas querem mexer são nos marcos temporais do Código Florestal. O Código Florestal traz marcos para que as propriedades possam se regularizar. E isso também está sendo profundamente alterado de tempos em tempos. Os projetos são de 2019. 2 mudam regras em áreas de proteção permanente e um deles permite a construção de reservatórios de água para projetos de irrigação. Outra proposta muda prazos para a adesão ao Programa de Regularização Ambiental e ao Cadastro Ambiental Rural, o que, segundo a secretária executiva do Observatório do Código Florestal, viabilizaria a regularização de 4 milhões de hectares desmatados ilegalmente. Todas as propostas são do senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. O representante do Fórum Mundial para a Natureza, o WWF, Raul do Vale,
considera ameaça qualquer mudança no Código Florestal. Felizmente tem vários projetos aqui no Congresso que estão tentando enfraquecer essa legislação, para além do que já foi feito em 2012. Então tem uma frente de conseguir manter o que tem aí, para que de fato a gente tenha uma legislação que seja coerente, né, com a biodiversidade e a importância, inclusive climática das florestas que a gente tem, mas a gente precisa reforçar o Código Florestal. A representante do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Gabriela Savian, afirma que dos 18 estados com programa de regularização ambiental regulamentados por leis estaduais, os mais avançados na implementação são o Acre, o Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo, além do Distrito Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, depois do Serginho Sarti, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.